Hoje eu vou fazer um unboxing de uma raquete caneta quadrada, mais conhecida como caneta japonesa. Primeiro eu quero agradecer a JJ Yamada e Marquinhos Yamada por ter cedido o material para que esse conteúdo pudesse ser feito. Muito obrigado JJ Yamada e Marquinhos. Bem-vindo ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. A raquete é a Cypress T-Max. Deixa eu pegar aqui primeiro, ó. Primeiro vamos para as especificações dessa raquete. Essa raquete aqui é uma madeira de uma folha só, Hinoki. Ela tem a espessura de 10 milímetros, ela é quadrada, um pouco mais comprida aqui. Tem um peso de 95 gramas, mais ou menos, e a velocidade de 12,5. Os valores foram pesquisados direto do site oficial da Butterfly do Japão. Mas tem uma diferençazinha aqui quando você pesa ela na balança. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui. Agora vamos para mais detalhes sobre essa madeira Cypress T-Max. Madeira Hinoki. A madeira Hinoki é conhecida como cipreste japonês também. É uma madeira nobre que está em extinção no Japão e ela é a preferida dos jogadores canetas por ser uma madeira leve, pula bem e tem uma excelente potência. No mercado encontramos diversas raquetes de Hinoki com uma ampla variação de preço. Uma das principais diferenças de preço está relacionada à qualidade da madeira utilizada. Quando uma árvore é cortada, tem partes de alta qualidade e partes de qualidade inferior. A madeira de alta qualidade é usada nas raquetes mais caras, enquanto a madeira de qualidade inferior é destinada às raquetes que têm menor desempenho, possuem menos potência também. Uma das maneiras que utilizo para determinar a qualidade de uma raquete é observar os veios da madeira aqui. Quanto mais próximo e uniforme forem os veios aqui, ó, mais firme e potente será a raquete. A espessura da raquete também influencia na sua potência. No mercado encontramos raquetes de espessuras variando entre 8, 9, 10 e 10,5 milímetros. Quanto mais grossa for a raquete, maior será a potência. Essa raquete Cypress T-Max, ela tem 10 milímetros. Se você gosta do conteúdo que posto aqui e quer apoiar o canal, agora você pode fazer isso através do botão Seja Membro, aqui embaixo. Como membro do canal, além de apoiar o canal, você terá muitas vantagens. Um selo exclusivo para se diferenciar nos comentários, receberá vídeos que posto aqui na horizontal antecipadamente, receberá promoções antecipadas, dicas exclusivas só para membros. Como forma de agradecimento, vou colocar seu arroba, o seu nome, em algum momento de todos os vídeos que posto no canal no formato horizontal. Sua ajuda é muito importante para que eu consiga dar continuidade a esse trabalho que faço com muito carinho para todos os seguidores. Clique no botão Seja Membro logo abaixo e seja um patrocinador do canal. Voltando aqui, o formato da raquete também influencia na potência. No mercado, a maioria das raquetes, estilo caneta japonesas, são quadradas, com um formato mais alongado em comparação com as raquetes clássicas, que são arredondadas. No entanto, existem raquetes conhecidas como quadrada redonda, que são intermediária entre o formato quadrado e o redondo. Esse tipo de raquete prioriza o controle, ao contrário das raquetes quadradas, que favorecem mais a potência. Essa raquete Cypress T-Max pesa 83 gramas. O peso da raquete também influencia na potência. Quanto mais pesada a raquete, teoricamente mais pesada será a bola para o seu adversário. No entanto, é crucial que você tenha uma velocidade de movimento compatível com o peso da raquete. Se você não tiver uma velocidade de movimento rápida e usar uma raquete pesada, a sua velocidade de movimento vai cair e vai perder potência nos golpes. Além disso, usar uma raquete muito pesada pode levar a tendinite precoce devido às repetições diárias de treino. Portanto, os jogadores com menos força, como mulheres e crianças, devem optar por raquetes mais leves para evitar lesões e manter a velocidade do movimento. Eu considero uma raquete leve entre 75 gramas a 85 gramas e as pesadas acima desse peso. Se você está interessado em adquirir uma raquete igual a essa aqui, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Vou te passar todos os detalhes. O meu número está na descrição aqui abaixo.
Com relação à velocidade, não comparem as velocidades informadas por diversas empresas, porque cada uma pode atribuir valor que não corresponde a um padrão universal, dificultando a comparação precisa entre os produtos. Sempre compare os números dentro da mesma empresa. Por exemplo, a raquete Cypress T-Max da marca Butterfly, então compare a velocidade com outras raquetes da mesma marca. Agora vamos para a cortiça. As raquetes de valor mais elevado possuem uma cortiça mais nobre. Toda cortiça tem furos ou buracos, mas nas raquetes mais caras são selecionadas as cortiças mais uniformes, com menos furos. Isso proporciona uma aparência visualmente mais agradável. Esses aspectos estéticos não interferem na performance da raquete, apenas tornam a aparência mais bonita, só isso. Geralmente as raquetes canetas japonesas utilizam apenas a parte da frente para jogar, ou seja, apenas uma borracha. Portanto, a parte de trás da raquete deve estar pintada com uma cor diferente da usada na frente. Segundo as regras, é possível usar borrachas de várias cores, mas o lado oposto deve estar pintado de preto. Se a borracha da frente for preta, a parte de trás deve ser pintada de outra cor. Na raquete Cypress T-Max, a parte de trás já vem pintada de preto de fábrica. Se você conseguiu chegar até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo e agora quero pedir um favor para você. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos do tênis de mesa e comente aqui abaixo se você quer saber como se lixa uma raquete caneta. Dependendo da quantidade de pessoas que comentarem, eu faço esse vídeo para você. Pode ser um comentário simples dizendo uma palavra "eu quero". Muito obrigado por hoje e até a próxima aula.